pessoal! Estou aqui para lhe contar que eu e você vamos nos encontrar na disciplina de História. Hoje vou falar do capítulo 5, que tem como título Documentos que contam histórias. Interessante, não é mesmo? Este capítulo encontra-se no seu livro didático no início da disciplina de História. Neste capítulo, você vai estudar formas de conhecer as histórias do passado. Vou começar com uma pergunta. Será que os objetos e imagens nos ajudam a conhecer melhor a nossa história e a história da nossa família? Observe esta imagem aqui na tela. Vamos descobrir exemplos de documentos que podem nos contar histórias. Podemos observar um jovem lendo uma revista e ouvindo música. Alguns objetos ali podem nos contar histórias, como as fotografias, o rádio e o relógio. Estes objetos contam histórias diferentes, nos permitindo conhecer várias histórias. Bom, mas o que são fontes históricas? Conforme o tempo passa, produzimos lembranças dos momentos que vivenciamos. Vamos ver juntos alguns exemplos. Temos duas imagens na página 4, no volume 3 do seu livro didático. Na primeira, está sendo indicado que ela refere-se a férias no campo. E na segunda imagem, filmes assistidos no cinema. Muitas vezes, esses momentos são registrados por meio de fotografias, em um diário ou em um vídeo. Assim, podemos resgatar lembranças toda vez que observamos esse tipo de fonte. Agora, tenho uma imagem para lhe mostrar. Esta imagem encontra-se na página 5. Observe. É do antigo Cine Luz, na Praça Zacarias, Curitiba, na ocasião da exibição do filme Suspeita, de Alfred Hitchcock, 1942. Cópia de um fotograma de filme cinematográfico. Acervo Fundação Cultural de Curitiba. Coleção Harry Long. Curitiba. Detalhe. A imagem que observamos é um documento histórico. Os documentos que conservam informações sobre o passado são chamados de fontes históricas. Essas fontes contam parte da nossa história e de outras pessoas, em outros tempos e de diversos lugares. Hoje vamos conhecer juntos um pouco mais sobre os outros tipos de fontes históricas. As informações que podem ser descobertas por meio de fontes históricas são informações sobre lugares, sobre pessoas, sobre vestimentas, sobre costumes. Por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Para descobrirmos histórias do passado, é preciso reunir documentos, como cartas, fotografias, mas alguns objetos também podem mostrar a maneira que um povo vive ou viveu e o que produziram ou produzem. No encontro de hoje, conseguimos compreender
que ao pesquisar a história de pessoas e de objetos, podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informação sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas. E fontes históricas variadas. Eu achei esse assunto de história muito interessante. E você? Espero que você tenha gostado. Vamos continuar com o nosso assunto de fontes históricas. Vou iniciar com uma pergunta. Quais são as fontes históricas? Estudamos que para descobrir as histórias do passado é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Acompanhe a leitura que eu vou fazer agora. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo, e a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Agora tem uma curiosidade. Vou falar sobre um diário de viagem. Na seção Você Sabia? Um diário de viagem é um relato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia em uma viagem. No passado, o Brasil foi governado por um imperador, Dom Pedro II. Em uma das viagens, Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele em um diário. Vou ler um trecho. 11/7/1876. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto, houve tremenda trovoada e sempre quente a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço tempo como o do verão aqui. Essas são anotações do último dia de viagem no diário de Dom Pedro II, que foi aos Estados Unidos em 1876. Agora eu quero que você observe este documento fotográfico. Bom, de acordo com o que nós estamos estudando, fontes históricas podem ser também o diário de viagens e fotografias, porque são documentos que contam uma história real. Existem diversos tipos de fontes, que também são chamados de documentos. Os objetos, os meios de transportes e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas de antigamente. Observem essas imagens. Na primeira, diz o seguinte: os veículos do modelo Fusca começaram a ser produzidos na década de 1930. Observem a segunda imagem. Diz o seguinte: modelos de vestidos da década de 1960. Alguns objetos mudam de forma, outros são substituídos por novas tecnologias. Esse é um efeito de passagem do tempo. Sobre os objetos que contam histórias, observe os mostrados nessas imagens. O primeiro, máquina de escrever.
O segundo, computador. O terceiro, outro computador. E o último, aparelhos digitais. Gostou do nosso encontro de hoje? Espero que sim. Este assunto é muito importante para o seu aprendizado. Até a próxima. Tchau, tchau!